Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Amém. Se você tem assento, pode se assentar. É alegria poder estar com vocês nesta noite. Tendo o privilégio de poder ministrar na abertura do Camp Brasil desse ano. Que Deus possa ser sempre glorificado pela vida de todos vocês. Minha palavra de louvor a Deus pela liderança desta igreja, pastor Dr. Elias Cardoso, sua esposa missionária Lígia, desejar-lhe uma boa recuperação, poder servir esta igreja esta noite é um presente, assim como ao Camp Brasil, dizer ao pastor André Bueno, do meu muito obrigado, louvar a Deus também pelo pastor Joinville, pastor Jeremias, Deus abençoe, minha satisfação também de poder conhecê-los, registrar também minha gratidão a Deus pela vida do pastor Flávio Pena e poder louvar a Deus por toda a mocidade também do Campo de Perus e desejar que Deus continue sendo sempre glorificado através da vida de cada um de vocês. Quem está com seu coração aberto para ouvirmos esta noite uma palavra da parte de Deus, diga amém. Sentado como você está, abra comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis. Livro do Gênesis, e eu gostaria de ler com você em 2 capítulos. Capítulo 25 e depois capítulo 32. Gênesis 25 e depois capítulo 32. Enquanto você localiza, eu gostaria só de lhe dar um bom aviso. Eu tenho certeza que você ama entender e estudar a palavra de Deus, e Deus tem me dado o privilégio de poder servir a igreja na área também do ensino, e eu tenho feito isso com muito prazer. Tenho feito isso por 2 formas, a primeira delas por vídeo e a segunda delas por livro. A forma em vídeo é uma coletânea de 8 documentários que são gravados em 15 países diferentes sobre história do cristianismo e geografia bíblica. Eu viajei algo em torno de 4 anos e meio por esses países documentando esse material. Então é uma viagem pela Bíblia e pela história que você vai fazer comigo sem sair de casa. 2 volumes são gravados em Israel. Você vai conhecer comigo mais de 50 lugares diferentes da Bíblia. Túmulo de Jesus, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Mar da Galileia. Vai entrar comigo dentro do túmulo de Lázaro, que é uma gruta a quase 5 metros de profundidade em Betânia, onde Lázaro foi sepultado, mas ao 4º dia o Senhor ressuscitou. Te mostro aqui o que é o fundo de uma agulha. Muita gente tem curiosidade de saber o que é o fundo de uma agulha. Daquele texto que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Te mostro aqui em Jerusalém tanto que é o fundo de uma agulha, como te explico, por exemplo, o significado do termo rico no original grego daquele texto. É muito diferente do que a maioria de nós imaginamos. Um volume é gravado na Turquia. Você vai conhecer comigo tanto a ilha de Patmos, como as 7 cidades que receberam as 7 cartas do Apocalipse. Em cada cidade eu te explico cada carta. Tem um volume gravado no Egito, você vai refazer comigo a rota do Êxodo, do Egito a Canaã, passando por locais como o Mar Vermelho, o Rio Nilo. Vai comigo até o Monte Sinai, te mostro ali o que é uma sarça. Não tem quando a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela? Você vai comigo até esse lugar que é o topo do Monte Nebo, na Jordânia. E dali eu vou te mostrar a vista que Moisés teve da cidade de Canaã. E esse documentário do Êxodo em especial termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então é a rota completa desde o Egito até a primeira cidade de Canaã que foi conquistada. E os últimos volumes em vídeo são sobre história do cristianismo. Você vai visitar comigo pelo menos 15 locais diferentes que viveram grandes avivamentos ao longo da história da igreja. Lugares como a Rua Azusa em Los Angeles, igrejas de homens como Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards, John Wesley. Vai comigo até a Alemanha, eu te mostro aqui a porta onde Martinho Lutero cravou as 95 teses contra as indulgências da Reforma Protestante. Então é um material que vale abençoar demais. São quase 10 horas de conteúdo em vídeo nesses 8 documentários. E o segundo material está em livro, são 2 volumes. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Principalmente para você que é um jovem que tem o desejo de pregar, ensinar a palavra de Deus, dedicar a sua vida ao ministério, esse material vai lhe servir muito. Não é daqueles livros que você lê da página 1 até a última, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa.
Então você está lendo sobre Noé, você vê que na letra N, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Às vezes algumas dúvidas, você lê que um personagem sai de um lugar e vai para o outro, Abraão, vai de Ur dos Caldeus a Canaã, quantos quilômetros, qual a distância era aquilo ali a pé? Polêmicas da Bíblia, primeira família, lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nódia, ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em outra cidade se tudo começa no Éden? Então, para você que é um estudante da Bíblia, alguém que tem o desejo de entender e conhecer mais, vai lhe servir muito esse material. Essa obra em específico, eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor muito querido da nossa nação, o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd escreveu no prefácio, por exemplo, que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. E o último livro, esse é mais recente, é um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Esse daqui eu levei algo em torno agora de 4 anos escrevendo ele. Um terço dos ensinos de Jesus estão em parábolas. São 42 ao todo. A grande maioria delas dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Quer ver um exemplo? Por muito tempo eu pensei e até preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. A pergunta é, quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o cortejo nupcial que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se elas não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não representam ali a igreja. A pergunta é, quem então elas representam na interpretação correta daquela parábola? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas. Ali ele dá. Qual é a diferença do joio para o trigo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um ensino que Jesus faz em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente. Então é um material que vai lhe servir muito. São mais de 300 páginas lhe explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou. Se você desejar, eu tenho alguns exemplares comigo na saída desses materiais. Os documentários, um é 10, 4 são 30, os 8 são 60. Os livros, um é 50, os 2 são 80. Nos 2 você tem algo em torno aqui de 11 anos de escrita, pesquisa e produção literária, aproximadamente 800 páginas nos 2 volumes de comentários e explicações bíblicas. Levando a coletânea completa, em vez de 160, tudo vem para 120. Pode ser adquirido, parcelado sem juros, no cartão, adquirido por débito ou Pix. Passe lá, vai te abençoar, servir você e a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Capítulo de número 25 do livro do Gênesis e depois capítulo 32. No capítulo 25, eu quero ler com você a partir do versículo 21. Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá ao menor. Assim que se cumpriram os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. E tinha Isaque 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Agora capítulo 32 do livro do Gênesis, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando este varão viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir,
se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. E se você leu comigo, como sinal, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada para essa palavra, diga graças a Deus. Jacó é um daqueles personagens bíblicos que talvez nós mais nos identificamos com a sua história. Você conhece muito bem a história da família dele. Ele vem de uma família que Deus escolheu um homem chamado Abraão, e Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com esse homem. Deus renovou essa aliança com o seu filho Isaque. E Deus vai renovar essa aliança também com a sua descendência a partir de Jacó, filho de Isaque. Rebeca, mãe de Jacó, era estéril. Você leu comigo o texto. Não podia ter filhos, ela orou ao Senhor. E Isaque orando ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração. E o Senhor abriu a madre de Rebeca, e Rebeca teve 2 filhos gêmeos. Em uma época que não havia ultrassonografia, nem nenhum tipo de exame para saber sexo da criança, quantidade de filhos, a Bíblia diz que Rebeca foi falar com Deus, e Deus antecipou a Rebeca algo que dizia respeito apenas ao futuro dessas 2 crianças. Deus disse a ela: existem 2 meninos no seu ventre, eles serão 2 nações. Só que Deus vai dizer algo que vai contrariar aquilo que era a cultura da época, porque a cultura da época celebrava o filho mais velho, que era o filho primogênito. O filho primogênito, você sabe muito bem, que além de ser o líder perante os seus irmãos, ele tinha direito a alguns privilégios, alguns benefícios. Na hora de repartir a herança, por exemplo, ele tinha uma porção dupla da herança, mediante a mesma proporção que os seus irmãos haveriam de receber. Então, a bênção da primogenitura, o direito à primogenitura, era algo muito especial. Só que Deus está dizendo para Rebeca o seguinte: eu vou contrariar essa lógica com os seus filhos. O maior irá servir ao menor. Aquele que é o mais moço será líder sobre o primogênito, será líder sobre o mais velho. Rebeca guardou aquela palavra no seu coração, e a Bíblia diz que os filhos cresceram, cada um tomaram um caminho distinto na vida. Jacó vai ser o filho mais de casa, da companhia dos seus pais, principalmente da companhia da sua mãe. E Esaú vai ser o filho mais desbravador, o filho da caça, o filho do campo. A Bíblia diz que um certo dia, eles já crescidos, Esaú vai voltar do campo e ele está muito cansado, o dia inteiro caçando, correndo para lá, correndo para cá, exposto ao sol, com o seu físico muito desgastado. E a Bíblia diz que Jacó foi ao seu encontro. E Jacó, muito esperto, muito inteligente, com um prato de comida, aquilo ali estava muito saboroso, a aparência muito boa. E quando Esaú, muito cansado e desgastado pelo cansaço do dia inteiro exposto ao sol, viu Jacó, a Bíblia diz que ele olhou para Jacó e disse o seguinte: dá-me um pouco dessa alimentação. Jacó olhou para ele e falou o seguinte: dá, eu não dou não, mas nós podemos negociar. Como assim? Você tem algo que eu quero e não tenho, eu tenho algo que você quer e não tem. Transfira para mim o direito à primogenitura e eu te dou esse prato de alimentação. Certamente qualquer um de nós iria olhar e dizer o seguinte: não compensa, não vale a pena essa troca. Mas diante da proposta de Jacó, a Bíblia diz que Esaú vai fazer uma das declarações mais tolas da sua vida. Ele vai olhar para Jacó e vai dizer: do que me vale o direito à primogenitura se eu estou perto de morrer? A pergunta é: Esaú estava perto de morrer, sim ou não? Não. Ele era apenas cansado. Ele era apenas exausto. Ele era apenas lidando com as consequências de um dia inteiro exposto ao sol.
E ele vai permitir que o desgaste de um momento, ele vai permitir que a pressão de um momento faça ele negociar algo que não era para ser negociado, que era o direito à primogenitura. O que até então iria ser Abraão, Isaque e Esaú, passa a se transformar na realidade de Abraão, Isaque e Jacó, porque há uma palavra, um compromisso de transferência ao direito da bênção da primogenitura. A história de Esaú aqui nos ensina uma coisa muito interessante, e principalmente para a grande maioria de nós que talvez ainda estamos até os 30 anos, eu penso que é uma palavra que vai te ser muito útil, essa observação sobre Esaú e sobre Jacó. Esaú está cometendo um erro terrível, porque nós precisamos entender que na vida você sempre terá dois caminhos. Ouça isso, na vida você sempre terá dois caminhos. Ou você está disposto a sacrificar um momento para não perder o futuro, ou você talvez vai sacrificar o futuro por causa de um momento. Você precisa refletir acerca disso na sua vida. As suas escolhas, as suas prioridades, os seus comportamentos, as decisões que você tem tido, aquilo que você tem feito, tem ajudado você a sacrificar um momento para não perder o futuro? Ou será que você talvez está comprometendo todo o futuro por causa de um momento? Se você não tiver cuidado, o seu coração, as suas emoções, talvez as suas amizades, as facilidades da vida, aquilo que é muito propício da fase da juventude, leva você a viver uma vida inconsequente, sem calcular o peso das consequências. Aquilo que as suas decisões, escolhas e prioridades podem estar te levando a viver como consequência de um futuro lá na frente, talvez por decisões mal pensadas, escolhas mal feitas, prioridades mal tomadas. Quando Esaú está trocando direito à bênção da primogenitura por causa daquele prato de alimentação, ele está permitindo que a necessidade de um momento fizesse ele comprometer aquilo que não era para ser negociado. Eu quero dizer uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Seja o que for que você está vivenciando, aguente firme. Escolha honrar a Deus. Coloque a sua comunhão com Deus como prioridade. Saiba que momentos passam, fases passam, mas Deus quer te ajudar a não jogar fora todo o futuro que Ele tem preparado para a história da sua vida, só por causa de um momento, de uma tentação e de uma necessidade que você está vivendo nesta fase da sua vida. As consequências precisam ser levadas a sério. Desde o Gênesis, desde o início, a Bíblia nos fala, por exemplo, sobre o perigo das consequências. Lembra, por exemplo, quando Deus chegou para Adão, melhor dizendo, Deus chega para Adão e Deus diz o seguinte: Adão, não coma, não toque no fruto, nem da árvore da vida, e nem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você assim fizer, certamente você morrerá. Você pode repetir comigo essa declaração? Diga: certamente você morrerá. Me responda uma coisa: se você chegasse para Adão naquele momento, e se você perguntasse para Adão: Adão, o que é morrer? Sabe qual seria a resposta dele? Não sei. Ninguém tinha morrido ainda. Nada havia morrido ainda. Deus está olhando para Adão e Deus está dizendo o seguinte: Adão, eu estou construindo com você um relacionamento. Sabe o que eu quero que você entenda? Que todo relacionamento precisa limites. Quando eu estou estabelecendo limites para você, eu estou mostrando para você que aquilo que eu digo não para você, não é que eu quero o teu mal. O que eu quero é preservar você. O que eu quero é guardar você. E o que eu quero é livrar você de coisas que talvez até parecem ser boas, mas as consequências dela não serão agradáveis para você. Quando a serpente chega para falar com Eva, no capítulo de número 3, ela olha para Eva e diz: não, você pode comer. Na verdade, o que Deus está querendo é que você não seja semelhante a Ele, porque se você comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você será semelhante a Deus.
É muito curioso que o que a serpente está propondo a Eva, ela já tem. Eles já são a imagem e semelhança de Deus. A grande questão é que desde o Éden, a ganância pelo querer ter mais, tem feito o homem perder até aquilo que ele já tem. Só que a ênfase da proposta da serpente é: certamente você não morrerá. Eva não sabia o que era morrer. Adão não sabia o que era morrer. Desde o Éden, o diabo tenta construir a mesma ideia, que é tentar fazer você pensar que por você não ter noção da consequência do erro, vale a pena errar. Por você não ter noção da consequência de uma vida longe dos caminhos do Senhor, de princípios não respeitados, de uma filiação que não respeita a paternidade dos seus pais, de uma vida que não se zela por pureza, de uma adolescência que não guarda aquilo que Deus diz na sua palavra que é para ser guardada, inclusive a santidade e o coração. O diabo sempre vai tentar fazer você pensar que as consequências não devem ser tão terríveis assim, que o pecado não deve ser tão ruim assim, e que a consequência de desobedecer a palavra de Deus não deve ser tão prejudicial assim. A grande questão é que quando Adão come do fruto, ele não morre no início, só que aquilo ali inicia um processo que vai desencadear a morte. Deixa eu lhe falar uma coisa: se Adão morresse naquele momento, talvez poderia para alguém pensar que Deus havia sido injusto. É como se Deus estivesse olhando para Adão e tivesse dito: Adão, você quebrou o princípio da obediência, você saiu do território da obediência que eu disse para você estar. Antes de você morrer, deixa eu lhe mostrar o que é morte. Pois não, Senhor. A primeira coisa que Adão vê morrer é um animal, para que o couro desse animal, a pele desse animal, fosse provida para ele vestes. A segunda coisa que Adão vê morrer é Abel, o seu filho, morto por um outro filho que foi Caim. Antes de Adão morrer, Deus lhe permite conhecer o que é morte. Ele vê a dor que a morte traz, a saudade que a morte deixa, o distanciamento que a morte causa, a ruptura que a morte gera. E o mais curioso é que a última esfera de morte que Adão conheceu, se você pegar a genealogia, você vê que quando Adão tem 130 anos, nasce a Sete. E quando você vai pegando os filhos sendo gerados ano após ano, a partir da idade inicial de Adão, quando Deus tomou Enoque para si, com 330 anos, a Bíblia vai deixar muito claro pela cronologia, que Adão tinha ainda 887 anos. Adão viveu 930 anos. Adão viveu ainda 43 anos depois que Deus havia tomado Enoque para si. A última esfera de morte que Deus deixa Adão enfrentar é a esfera de morte espiritual, porque ele vê um homem chamado Enoque andar com Deus, esse mesmo Deus que todo dia ia ao Éden para se encontrar com Adão, e Adão não valorizou a sua presença. Esse mesmo Deus que buscava comunhão com o Éden todos os dias, estabeleceu um ambiente de provisão e colocou limites, e Adão não respeitou esses limites. Adão vê um homem que anda com Deus, que é amigo de Deus, Deus esse que ele não conversa mais, que ele não tem mais comunhão. Era como se Deus estivesse falando: Adão, isso é morte. Eu já te mostrei a dor que a morte causa, a saudade que a morte deixa, a tristeza que a morte causa. Deixa eu lhe mostrar a última esfera de morte, que é a morte espiritual. E depois então Adão morre. Deixa eu lhe falar uma coisa: não queira ver o peso das consequências, respeite os limites que Deus estabeleceu, honre aquilo que Deus colocou como limite na sua palavra. Eu estou liberando uma palavra de Deus para o Camp Brasil esta noite. Se você honrar a Deus, Deus irá honrar você. Se você respeitar os limites que Deus estabeleceu, Ele vai guardar a tua história, Ele vai preparar o teu futuro, Ele vai confirmar os teus passos, Ele vai honrar a tua vida. Deus é Deus de relacionamento. Quem está ouvindo esta palavra e pode louvar a Ele por isso esta noite? Deus está estabelecendo limites. É um perigo muito grande quando nós não levamos
em noção a consequência que os nossos erros podem causar. Ou você escolhe não perder o futuro e renuncia ao momento. Ou talvez você vai viver um momento, mas isso vai causar em você a perca do futuro. Ele troca o direito à primogenitura pelo prato de comida. Aí a Bíblia diz, olha que coisa interessante, algum tempo depois, agora, é Isaac que está tendo a sensação de que está perto de morrer. Ele chama Esaú e ele diz o seguinte, vai lá no campo e pegue uma caça. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Diga, vai no campo e pegue uma caça. O texto deixa isso muito claro. Esaú é mandado ao campo para pegar uma caça. Quem é que está aqui do lado da cortina da cozinha? Rebeca. E qual é o filho preferido de Rebeca? Jacó. A palavra de Isaac para Esaú é, vá no campo, pegue uma caça, prepare para mim uma refeição. Eu vou comer e vou te abençoar com direito à primogenitura. Rebeca está aqui do lado ouvindo tudo e ela chama Jacó. E o texto diz que ela diz o seguinte, vá ao quintal e pegue 2 cabritos. Você pode repetir isso comigo? Diga, vá no campo e pegue uma caça. Diga, vá ao quintal e pegue 2 cabritos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Cuidado com as coisas fáceis da vida. Cuidado com os resultados rápidos da vida. Cuidado com as amizades que são muito fáceis, aceita os seus erros, não confronta você. Normalmente aquilo que não custa muito, não vale muito. Pega aqui 2 cabritos e traga para mim. Isaac está praticamente cego, Jacó pega o prato que a mãe preparou, chega diante do pai e diz assim, meu pai, eu vim trazer para o senhor o que o senhor pediu. Quem é que está aí? Esaú. O texto deixa claro que Isaac ironiza e diz assim, rapaz, a voz é até de Jacó, mas a presença, o segredo, ele toca nas vestes, o pelo, a textura, o cheiro da roupa. Isso daqui é Esaú. Ele é traído pelos seus sentidos, está sem visão, literalmente física, talvez uma catarata, um glaucoma, não havia recursos oftalmológicos para tratar naquela época. Ele transfere para Jacó o direito à primogenitura. Minutos depois, quem é que chega? Esaú, com o prato da comida, pai, tudo bem? Tudo, vim trazer para o senhor o prato de comida que o senhor pediu. Não, você já trouxe. Trouxe, não trouxe, se descobre tudo. Uma guerra se forma dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa, aqui tem 2 lições que a gente precisa absorver. Quantas lições? 2. Primeira lição. Deus, ou você confia completamente, ou você não confia. Deus, ou você confia completamente, ou você não confia. Quando Rebeca chama Jacó e diz, pegue 2 cabritos, o que ela está dizendo é o seguinte, se eu não fizer alguma coisa, Deus não vai ser fiel suficientemente para cumprir aquilo que ele disse quando os meninos estavam no meu ventre, que o maior iria servir o menor. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que prejudicar Esaú e eu tenho que ajudar Jacó. Deus, ou você confia completamente, ou você não confia. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que confiou completamente em Deus. Qual foi o nome do primeiro rei de Israel? Primeiro rei de Israel? Saul. A maioria das pessoas dizem que quem foi o segundo rei de Israel? Davi. O segundo rei de Israel não foi Davi. 2 Samuel capítulo 2, versículo 10. O segundo rei de Israel foi Isbosete, filho de Saul. Quando Saul morre, Davi está reinando em Hebrom, sobre 2 tribos, que futuramente iam ser as 2 tribos do sul, depois da ruptura do reino nos dias de Roboão. Ele estava reinando sobre 2 tribos em Hebrom. Ouvi dizer que Saul havia morrido. Em Hebrom ele estava e em Hebrom ele ficou. Colocam Isbosete para reinar sobre Israel. Isbosete reina 2 anos. Se Davi fosse de guerra, ele iria se levantar e dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Se não me entregarem esse reino por meio da paz, eu vou tomá-lo por meio da guerra. Porque foi sobre a minha cabeça que a unção desceu. Foi sobre mim que Samuel disse. Foi a mim que Deus prometeu. Mas ele sabe de uma coisa. Aquilo que Deus está fazendo com a mão dele, eu não preciso intrometer a minha. Deus é fiel suficientemente para cumprir aquilo que é propósito dele. Em Hebrom ele estava, e em Hebrom ele ficou
2 anos depois, Esbozete morreu. Os anciãos de Israel se reuniram e disseram: só existe um que nós reconhecemos que tem autoridade de Deus para reinar sobre nós. Quem é? Davi. Está onde? Em Hebrom. Foram até Hebrom e trouxeram Davi para Jerusalém. E Deus confirmou o reinado de Davi. Porque se você honrar a Deus e se você confiar completamente em Deus, Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. Deus, ou você confia completamente ou você não confia. Rebeca não confiava. Aí aqui tem uma segunda coisa. Toda decisão precipitada, ela causa consequências desastrosas. Porque agora Jacó tem que sair. E tem que ir para Padã Arã, terra de Rebeca, para fugir, porque Esaú quer matá-lo. Quando ele volta, algo em torno de 21 anos depois, Rebeca já havia morrido. Nunca mais Rebeca viu o filho que ela tanto amava. Ele vai para Padã Arã e quando ele chega em Padã Arã, ele conhece uma moça chamada Raquel. Melhor dizendo, Raquel, isso mesmo, li Raquel. Ele conhece uma moça chamada Raquel. Quando ele vê Raquel, o que acontece? Na hora. Ele olha e fala assim: como que eu faço para casar com essa moça? Alguém fala assim: ó, filha de Labão, irmão de Rebeca. Tudo bem, sogrão? Tudo. Eu quero me casar com a sua filha. Como que faz? Você tem que pagar o dote por ela. Como assim? 7 anos. Quantos anos? Quantos anos? Tem um homem aí do seu lado, um menino, um jovem, um rapaz? Olha para ele, vê se ele é do tipo que trabalharia 7 anos só para casar com a moça que ama. Não é não? Olha para cá. Jacó diz assim, ó, fechado. 7 anos, 7, vamos lá. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º ano, noite de núpcias. Casamento, tudo pronto. Labão chama Jacó para conversar, os dois começam a beber. Vão bebendo, 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 bebendo. No outro dia, quando ele acorda de manhã, quem é que está do lado dele? Lia. Ele chama o sogro e fala assim: meu sogro, tem algum problema aí? Porque eu trabalhei 7 anos por Raquel. O senhor me deu Lia como esposa, a irmã mais velha de Raquel. Labão, com a cara mais lavada do mundo, olha para ele e fala assim: Jacó, só esqueci de te contar um segredo da nossa cultura aqui. A filha mais moça não pode se casar primeiro que a filha mais velha. 7 anos. Olha a contraproposta. Viva 7 dias de núpcias com Lia, depois tenha 7 dias de núpcias com Raquel e trabalhe para mim mais 7 anos. Quantos anos? 7. E você terá minhas 2 filhas como esposa. Jacó amava tanto Raquel que ele falou assim, fechado. Na mente dele não é que ele trabalha 7 anos por uma e 7 anos por outra. Ele amava tanto a Raquel que na mente dele ele trabalha 14 anos para ter Raquel como esposa. Só que o que está acontecendo aqui com Jacó é o cumprimento de uma lei chamada lei da semeadura. Você pode repetir comigo? Diga: lei da semeadura. Paulo escreveu o seguinte, gente, cuidado, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. 7 anos antes, Jacó havia enganado o pai e o irmão. 7 anos depois, ele está sendo enganado pelo sogro. Talvez você olhe e fale assim: Mateus, mas então a vida foi injusta, porque se ele enganou o pai e o irmão, ele tinha que ser enganado pelo pai e pelo irmão, mas não pelo sogro. O que você tem que entender é que a lei da semeadura não é uma lei sobre pessoas. A lei da semeadura é uma lei sobre a vida. É por isso que você tem que ter o cuidado para não fazer o mal a ninguém. Porque talvez você faz o mal a alguém hoje, nunca mais vê essa pessoa. A pessoa se foi, a semente ficou sobre a vida. Um dia a colheita chega. E é por isso que você não tem que se preocupar também se você faz o bem a alguém e essa pessoa é ingrata a você e não te devolve o bem, não tem problema. Você lançou uma semente sobre a vida. Deus vai levantar alguém lá na frente que será instrumento da colheita, do bem e da bênção dele para você, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você pode dar glórias a Deus por isso. Sete mais 7, 14. Finaliza os 14 anos. Agora é o momento de Labão receber a colheita dele do engano. Porque ele olha,
para o sogro e fala assim: meu sogro, acabou os 14 anos. Eu preciso voltar para a minha terra. Só que agora eu não sou aquele jovem que chegou aqui 14 anos atrás, sem ninguém para manter. Nesse momento ele tinha Lia e Raquel, filhas de Lia e Raquel. Ele tinha pelo menos já algo em torno aí de 10 filhos. Ainda haveria de vir José e Benjamim para fechar os 12. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu preciso construir um patrimônio. Me permita trabalhar mais 7 anos. Quantos anos? Olha a estratégia de Jacó. Nesses 7 anos, as crias que nascerem malhadas e manchadas, permita que sejam minhas. E as crias que nascerem puras e lisas, serão suas. Fechado? Irmão, em 14 anos não havia nascido quase que nada de cria malhada e manchada. Labão olha e diz assim: fechado, malhada e manchada sua, lisas minha? Ok. Jacó descobriu um jeito de colocar os animais para cruzarem, bebendo água e olhando para pedaços de telhas e varas de madeira. De modo que quando os animais cruzavam assim, todas as crias nasciam malhadas e manchadas. Não me pergunta como é que Jacó fazia isso, mas de Jacó também você não pode duvidar de nada. Em 7 anos, Jacó enriqueceu de uma forma absurda. Quando finda os 7 anos, está na hora dele voltar para a sua cidade, para a região de Hebrom. A Bíblia diz que ele foge pela madrugada, vai todo mundo junto. Só que no caminho de volta, eles passam por um local chamado Val do Jaboque. Val do? Sabe quem é que estava encontrando Jacó, esperando Jacó lá? Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o que você está fazendo. Deus vai te encontrar em qualquer esquina dessa. Deus está lá. Aí Jacó passa, Lia, filhos de Lia, Raquel, filhas de Raquel, filhos de Raquel. E o texto diz que Jacó ficou só. Jacó ficou? Eu acho curioso isso daqui, porque aquilo que você é na presença dos outros é a sua reputação. Aquilo que você é quando não tem ninguém por perto é o seu caráter. E Deus trata não é na reputação da gente, é no caráter. Quando Deus precisa mexer na reputação é porque já se perdeu tudo. Deus deixa Jacó só. Pela madrugada, Deus se encontra com Jacó. Eles começam a travar uma guerra um contra o outro, e a madrugada vai passando, e um varão travando uma guerra um contra o outro. O dia está quase que nascendo, e aquele ser espiritual faz de conta que vai, Jacó o agarra, e fala assim: ó, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Ele faz que vai, Jacó segura, ele faz que vai, Jacó segura. Jacó tem a sua coxa ferida, porque se tem uma coisa que a gente tem que entender, é que todo mundo que tem um encontro com Deus não consegue ser mais a mesma pessoa depois. Não consegue. Paulo sai cego. Jacó sai mancando. Se a gente teve um encontro mesmo com Deus, alguma coisa tem que ter mudado na vida da gente. Porque se a gente fala que teve um encontro com Deus, mas a gente continua com a mesma vida, com os mesmos erros, falhando nas mesmas áreas, da mesma forma, está na hora da gente repensar se a gente teve um encontro mesmo com Deus. Um encontro com Deus muda a vida da gente, marca a gente, faz alguma coisa ser diferente depois que a gente se encontrou com Ele. Aí a Bíblia diz que Jacó para, e aquele ser olha para Jacó e faz uma pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu? Qual é o teu? Essa aqui é a pergunta mais mal resolvida na vida de Jacó. Você lembra qual foi a última vez que ele ouviu ela? Ele está na casa do pai, com as vestes do irmão. O pai está quase que cego, ele tem um prato de comida na mão. E o pai pergunta: quem é que está aí? Qual é o nome? Para o pai ele disse: eu sou. Só que agora ele não está diante do pai. Agora ele não está diante de Rebeca. Agora ele não está diante de Esaú. Agora ele está diante daquele que ninguém consegue enganar. Ele olha para o Senhor e ele fala assim: Senhor, o meu nome é. Eu estou começando a concluir, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não espera da gente perfeição. Só que tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar na gente: sinceridade.
Você pode encorajar alguém perto de você aí? Olhe nos olhos dessa pessoa, de máscara mesmo. Mas fala com convicção. Diga assim, Deus sabe que perfeição Ele não vai encontrar em você. Mas diga, Ele espera encontrar pelo menos sinceridade. Pelo menos sinceridade. No mínimo. Tem uma história de uma mulher chamada, que nós a chamamos de mulher cananeia. Mulher? Mateus 15. Estou falando sobre sinceridade. Jesus está passando na região de Tiro e Sidom, região de divisa. Já percebeu uma coisa? Toda região de divisa é uma região de mistura de cultura. Ok? Vai aqui, por exemplo, na divisa, aqui perto de Águas de Lindóia, divisa com Minas. O camarada mora do lado de São Paulo. Às vezes a culinária é mineira, o sotaque é mineiro, o jeito de se comportar é mineiro. Vai aqui no sul do estado, divisa com Paraná. Mora do lado de São Paulo. Mas às vezes a culinária é paranaense, o jeito de falar é paranaense, o sotaque é paranaense. Se você for aqui no norte do estado, divisa com o Rio, tem gente que mora do lado de cá, mas tem muita coisa da cultura carioca. Porque toda região de divisa é uma região de mistura de cultura. Há uma miscigenação da fala, do jeito de falar, do jeito de se comportar, daquilo que se come, de como se vive. Jesus está numa região de divisa, Tiro e Sidom, Israel e Fenícia. Ninguém sabe quem é do lado, ninguém sabe quem é de cá. Aí vem uma mulher, vem uma que tem um problema terrível. A filha dela está terrivelmente endemoniada em casa. Ela sabe que Jesus sabe resolver e tem como resolver o problema dela. Aí ela olha para o Senhor e fala assim, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Espera aí, filho de Davi é uma expressão que somente judeus utilizavam. Jesus aceitou ouvi-la de Bartimeu, filho de Timeu. Porque quando um judeu olhava para Jesus e dizia, filho de Davi, o que ele estava dizendo era o seguinte, independente do que a estrutura de poder da religião e política reconhece que o Senhor é, como judeu, eu reconheço que o Senhor é filho de Davi, o Senhor tem sangue real, o Senhor tem acesso ao trono. Então eu, como judeu, reconheço o Senhor como rei sobre os judeus, como rei de Israel. A expressão filho de Davi é uma expressão que revogara a figura do trono de Israel que havia sido de Davi. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está precisando de um socorro. Só que essa mulher não é judia, essa mulher é cananeia. Só que ela sabe que está numa região de mistura. Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Então o que ela está dizendo é o seguinte, eu sei que Ele pode resolver o meu problema. Deixa eu tentar me passar como judia. Quem sabe Ele soluciona a minha crise. Jesus olha para ela e fala assim, mulher, deixa eu falar uma coisa. Eu sei quem você é. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim para outros, senão para os filhos de Israel. Quando Jesus fala isso, ela trava, só que ela não cede. Ela argumenta. E ela piora, porque o texto diz que ela se prostrou e adorou. Se prostrou e? Se prostrou e? E se tem uma coisa que Jesus repugna, é adoração misturado com estilo de vida duplo. Se tem uma coisa que não desce em Jesus, é adoração aqui dentro e engano lá fora. Adoração aqui dentro, vida errada lá fora. Não combina o santo com o profano. Aí como ela mexe no sagrado, na adoração, aí Jesus é mais radical na resposta. Jesus olha para ela e fala assim, mulher, não é justo eu parar de alimentar filhos para alimentar cachorrinhos. O que ele estava dizendo é, deixa eu falar uma coisa. Pelo engano, você não vai conseguir nada comigo. Eu sei quem você é. Você não é filha. Eu estou alimentando os filhos. Os filhos são descendentes de Abraão. Eles que têm acesso ao pão. Eles que têm acesso à mesa. Quando Jesus dá essa resposta, pela primeira vez ela vai ser sincera. Porque ela olha para Jesus e fala assim, o senhor tem razão. Mas já que o senhor mexeu em filho, já que o senhor mexeu em mesa, deixa eu lembrar uma coisa para o senhor. Na mesa dos grandes senhores, sempre quando os pais estão alimentando os seus filhos, sempre sobra um pouco de pão, sempre sobra uma migalha de pão.
E generosamente os filhos sempre pegam essas migalhas e lançam ao chão para que os cachorrinhos que estão debaixo da mesa possam comer dessa migalha. Então faça uma coisa, Senhor, pode curar os filhos, pode libertar os filhos, pode atender os filhos, mas quando o Senhor acabar de atender os filhos, se lembre que eu estou aqui debaixo da mesa, esperando a migalha que virá como liberação do favor do Senhor, porque ela foi sincera. O Senhor olhou para ela e disse assim: nem em Israel eu encontrei tanta fé, porque você foi sincera. Pode voltar para casa, a tua filha já está completamente liberta, completamente curada, completamente transformada, porque onde há sinceridade, existe também milagre da parte de Deus. Quem pode louvar a Ele por isso? Levante a sua mão e diga: Deus não espera de mim perfeição. Diga, Ele espera pelo menos sinceridade. Qual é o teu nome? Ele se rende. E ele diz assim: Senhor, o meu nome é Jacó. O meu nome é, porque você foi sincero. Não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel, porque lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. Você já parou para pensar nessa expressão? Lutaste com Deus, com os homens e prevaler? Como que a gente prevalece com Deus? Eu não sei. Só que isso aqui parece dizer uma coisa para a gente. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de gente que não desiste. Às vezes eu tenho a sensação que Deus está cansado de gente mimimi que desiste fácil, sabe? Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Se você pensa em sair da igreja por causa de pessoas, talvez isso é sinal que, bem provável, que você nunca entrou lá por causa de Jesus. Deus gosta de gente que prevalece. Deus gosta de gente que a afronta vem e ele fica quieto, porque ele sabe que a resposta vem de Deus. Deus gosta de gente que sabe que tem um advogado, que ele não dorme, que ele não falha, que ele trabalha, e que ele nunca perdeu nenhuma causa sequer. Não é a sua que ele vai perder. Olha para alguém perto de você e diga para essa pessoa: você só desiste se você quiser. Deus gosta de gente que persevera. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes, não se chamarás mais Jacó. Diga comigo: sinceridade. A palavra sinceridade vem do latim sincera. Se você já ouviu, é bom ouvir de novo. Se não ouviu, é bom aprender. A etimologia da palavra sinceridade vem do termo sincera. Qual é a origem disso? É uma figura de linguagem que era utilizada com os oleiros, ok? Então o oleiro ia, pegava o barro, ia amassando o vaso, preparava. Só que, por causa às vezes da temperatura da fornalha, o tipo de barro que estava sendo utilizado ali, alguns vasos rachavam, trincavam, depois que passava pela fornalha. E vasos só poderiam ser feitos antes da fornalha, depois não mais. Só que dependendo da utilidade, um vaso trincado servia. Se fosse, por exemplo, para guardar objetos, para guardar farinha, para colocar flores, não serviria para guardar líquidos. O vendedor esperto pegava todos os vasos, inclusive os trincados, e passava cera por fora de todos eles. Porque se houvesse alguma rachadura, alguma imperfeição, a cera fazia o quê? Disfarçava. Os compradores que sabiam desse truque, quando tinham um vaso com cera, pegava ele e colocava ele exposto ao sol por alguns minutos. Porque se houvesse alguma imperfeição no vaso, no que o raio do sol batesse sobre a cera, onde tivesse a imperfeição, a cera trincava. De um vaso sem cera, que não era preciso passar cera, é que vem a palavra sincero. Ok?
Porque ser sincero não é ser perfeito, mas ser sincero é ser transparente. Ser sincero não é não ter defeitos, mas ser sincero é não lidar com eles como se eles não existissem. Ser sincero é às vezes até ter alguma imperfeição, mas dizer, eu não vou passar cera nisso daqui não. Eu não vou querer maquiar uma situação. Não. Eu não vou querer tentar mostrar que eu não tenho esse problema, não. Eu estou encerrando essa palavra essa noite, mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser sincero com Deus. Foi falado aqui hoje sobre relacionamento com Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com alguém? Quem é casado tem. Quando você constrói um relacionamento com alguém, você está fechando todas as portas para outra pessoa. Se você tem um relacionamento com Deus, você fechou porta para tudo na sua vida que vai contra Deus. Tiago fala que é impossível você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você vai ser amigo do mundo, ou você vai ser amigo de Deus. A amizade com o mundo constitui inimizade contra Deus. A amizade com o mundo constitui inimizade contra o Senhor. Mateus, eu tenho as minhas falhas, eu também tenho as minhas. Mateus, eu lido com as minhas crises, eu também lido com as minhas. Gente perfeita nunca vai existir. O que Deus procura não é gente perfeita, o que Deus procura é gente sincera. Talvez você não tenha culpa do seu passado ter sido um passado de Jacó. Talvez você não tenha culpa, talvez, das atitudes que você teve, talvez das amizades que o seu coração acabou linkando você a ela, e aquele contexto, aquele ambiente, aquelas amizades fizeram você fazer coisas que você sabe que Deus não se agradou daquilo. Talvez você não tenha culpa, talvez até do lar que você cresceu, talvez da educação que você recebeu, senão você não foi crescido diante dos princípios que você sabe que são os princípios de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, passado de Jacó, você não consegue mudar, mas você consegue escolher se você quer que o seu futuro continue sendo o futuro de Jacó, ou se você quer viver uma nova realidade, uma vida e um futuro de Israel. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu preciso que você entenda isso. Deus sabe que você tem as suas falhas. Deus sabe que existem áreas da sua vida e você também sabe que precisam ser corrigidas e mudar. Mas você precisa entender que não é um momento que define a sua história. Não é porque você errou em uma área que aquilo ali vai se transformar em uma identidade de quem você vai se tornar. Não é porque você falhou em algum momento da sua trajetória que o seu futuro vai respingar aquilo ali para sempre. Não é porque você talvez tropeçou em alguma coisa que significa que você vai ter que ser Jacó para sempre. Eu quero orar com você, mas eu gostaria de dizer para você que perfeição Deus sabe que não há em você nem em mim, mas Deus espera que você seja sincero, que você abra o seu coração e diga, Senhor, eu tenho errado nessas áreas. Eu sei que eu não tenho sido filho que eu preciso ser. Eu não tenho sido a filha que eu preciso ser para o Senhor. Mas eu quero pedir para o Senhor, muda a minha história. Eu não quero maquiar a situação, não. Eu não quero passar cera no erro que foi cometido, não. Mas eu quero ter coragem de olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou sendo um Jacó. Mas eu não quero sair daqui sendo um Jacó. E Deus vai encontrar você nesse campo Brasil. Deus vai mexer com a sua estrutura. Sua vida não vai continuar sendo a mesma depois que esse domingo concluir. Tem uma enxurrada de poder de Deus vindo para corrigir comportamentos, mudar vontades, transformar corações, fazer você sair uma outra pessoa. Mas Deus espera encontrar em você sinceridade. Ele quer transformar você. Ele quer fazer você sair desse congresso em Israel. Você está entendendo isso? Fique de pé comigo. Você não consegue mudar um passado de Jacó, mas você consegue correr para um futuro de Israel. Eu quero orar com você.
Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou expor você a isso. Mas se você puder colocar a mão no seu coração aí. Talvez só você e Deus sabe como estão as coisas. Mas se você pudesse abrir o seu coração e ser sincero com Ele agora. Sincero. Quando Adão pecou, Deus sabia que Adão tinha pecado, sim ou não? Aí a Bíblia diz que Deus entrou no jardim e Deus passeava. Deus, olha a tranquilidade de Deus. Deus entrou passeando. O que Deus estava dizendo é o seguinte: Adão, eu não entrei aqui para te matar, não. Eu entrei aqui para te restaurar. Deus não é um velho mau. Deus é pai que te ama. Só que você não pode fazer o que Adão fez. O que Adão fez? Adão, em primeiro lugar, transferiu culpas. Transferiu? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. O que ele está dizendo é, se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria errado. Se ela não tivesse entrado na minha vida, não teria acontecido o que aconteceu. É um problema quando você transfere culpas em vez de assumir erros. O encontro com Deus não é para transferir culpas. O encontro com Deus é para assumir erros. É para dizer, Deus, eu errei. Eu comi do fruto que não era para ter comido. Eu não respeitei o limite que o Senhor estabeleceu. Mas eu quero me render diante de Ti e dizer que se ainda há perdão para mim, manifesta esse perdão. Não me deixe errar de novo. O meu passado não vai se transformar em uma sombra para o meu futuro. O que Deus quer não é que você maqueie a situação, não é que você transfira culpa, não é que você diga que a culpa foi de fulano, ciclano, beltrano, não. É você parar e dizer, Senhor, fui eu que errei, fui eu. Eu que sou Jacó. Mas eu quero ser sincero, e eu não quero errar mais nessas áreas. Eu quero viver uma vida de relacionamento, comunhão e compromisso com o Senhor. Você pode colocar sua mão no seu coração? Feche seus olhos. Eu já vou orar com você, mas se você pode, 10, 15 segundos aí, converse com Deus, converse. Esse momento é muito pessoal seu com Ele. Abra o seu coração para Ele. Você melhor do que ninguém sabe como estão as coisas aí. Conversa com Ele e diga, Senhor, eu tenho sido Jacó nessas áreas da minha vida. Eu não quero transferir culpas, eu quero viver mudança. Eu não quero transferir culpas, eu quero assumir erros. Mas eu quero ser sincero, porque eu não quero continuar errando nas mesmas áreas. Eu não quero continuar vivendo uma história de Jacó. Eu quero viver uma transformação. Eu quero viver um futuro de Israel. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E nós cremos no poder transformador do Teu poder através da ação da Tua palavra. A Tua palavra diz, ó Pai, que quando nós pensamos que estamos fracos, aí nós somos fortalecidos. Porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É esse poder que eu peço ao Senhor que venha no coração desse jovem e dessa jovem. Transforme essa mente. Faça ele abandonar não apenas comportamentos, mas faça ele ser liberto de vontades e inclinações do coração. Porque santificação não é só mudança de hábitos, santificação é mudança de vontades. É um novo coração, é um novo nascimento, é um coração parecido com o de Jesus. Que o Teu poder venha sobre o coração desse moço e dessa moça. Deus, que transforme e liberte todo o peso de condenação sobre essa mente. A Tua palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não vão viver mais segundo a carne, mas vão viver agora segundo o Espírito, para a glória de Deus. Que todo poder de condenação do diabo sobre esse coração, sobre esse moço, sobre essa moça, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que toda ação do diabo que é condenador seja repreendido no coração desse moço, dessa moça. Nós ministramos agora o Teu perdão, a Tua transformação. Ó Deus, que haja o encontro dele e dela agora com o Teu poder e a Tua santidade. Que esse lugar seja um Peniel nessa noite.
Que esse lugar seja um Peniel desse fim de semana. Que esse Camp Brasil seja um Peniel para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa jovem. Que sejamos marcados pelo teu poder transformador. Que haja sinceridade em nós, que haja transformação em nós, que haja arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro em nós, e que não sejamos mais Jacó, mas sejamos Israel, para a glória de Deus. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que concorda, diga graças a Deus. Eu quero saber onde tem uma pessoa, um moço, uma moça, um jovem, um rapaz, um homem, uma mulher, um ancião, uma anciã, que precisa fazer uma aliança com Jesus. Você que está distante dos caminhos do Senhor, e você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é uma noite para você mudar a página, para você ter um encontro com Deus, para você começar a viver uma nova história de vida. Está chegando aqui a primeira pessoa? Não? Ok. Eu quero saber onde está a primeira pessoa. Aonde está a primeira pessoa? Se você está na galeria, eu espero você. Se você está aqui embaixo, eu espero você. Todo mundo, se você pode, pergunte aqui. Pergunte se ele ou ela já teve um encontro com Jesus. Faça isso. Aqui embaixo e aí em cima, por favor. Pergunte se essa pessoa já teve um encontro com Jesus. Faça um convite a ele. Faça um convite a ela. Se ele ou ela ainda não teve um encontro com Cristo, vem com ele. Traz ele. Traz ela. Eu estou esperando você que precisa renovar uma aliança com Jesus. Entregar o seu coração ao Senhor. E começar a viver uma nova história e uma nova vida no relacionamento com Deus. A partir dessa noite. Estou esperando a primeira pessoa. Cadê você? Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira pessoa? Se alguém, se pode, me ajude, sinalize. Onde está a primeira pessoa? Está chegando a primeira pessoa. Aleluia. Chegou a primeira pessoa. Você pode celebrar Deus por ela. Eu estou esperando a segunda pessoa. Aonde está a segunda pessoa? Está chegando? Eu estou esperando a terceira vida para Cristo. Você está na galeria, eu estou esperando. Pode chegar. Aonde está a terceira vida para Cristo? Se você está pela internet, se você está me assistindo pela transmissão e quer fazer uma decisão com Cristo agora, escreva nos comentários. Escreva nos comentários. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer fazer a decisão e está pela transmissão, escreva: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém da equipe de multimídia da igreja vai fazer contato com você. Você que está pela transmissão, você pode também fazer a sua decisão. Nós iremos entrar agora em contato com você. Aonde está a terceira vida para Cristo? Há mais alguém? Há mais alguém? Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Eu insisto mais uma vez, se você está na galeria, eu te espero. Não sacrifique o teu futuro por causa de um momento. Na vida, ou você vence o momento para não perder o futuro, ou você destrói o futuro por causa de um momento. Eu estou esperando a terceira vida para Cristo, desse culto. Aonde você está? Está
chegando a terceira pessoa? São 3. Está chegando a quarta? Eu não me vejo sem tua presença. Chegou a quarta pessoa. Eu estou esperando a quinta pessoa. Eu estou à espera da quinta pessoa. Não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo. Aonde está a quinta vida? Venha Cristo esta noite. Eu não me vejo Aleluia. sem tua presença. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Aonde está a quinta vida para Cristo? Sem tua presença. Quando você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos à frente. São 4 adolescentes que estão voltando. E eu gostaria de ter a alegria que o líder do Camp Brasil orasse por essas vidas. Ao fundo, eu te espero lá atrás com os livros. Que Deus te abençoe. Pastor André, o senhor ora por eles? Camp Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.